Olá, meus queridos em Cristo Jesus, tudo na paz do nosso Senhor Jesus, né? Hoje eu vou falar para aquelas pessoas que estão orando ou rezando e não está fluindo, não está acontecendo. Tem muita gente que está orando, jejuando, subindo ao monte e a coisa não flui, não acontece. Por quê, né? Vamos falar sobre este assunto. Lá para vocês entenderem primeiro um pouco, eu vou contar em Gênesis, bem no início, quando Deus formou o homem, ele formou o homem do pó da terra ou do barro, né? Todo mundo sabe disso. E ele, após ter feito o homem do barro, soprou nas narinas do homem e se tornou um ser, uma alma vivente. Então, nós, seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Então, estes três seres precisam de algo diferente, porque são matérias diferentes, vamos dizer assim. Um exemplo, o carro precisa de água, combustível e óleo. Se qualquer um desses três elementos, o carro ele não anda, pode andar um pouquinho, com óleo, mas sem óleo, ele pode dar um pouquinho, mas logo o motor funde e pronto. Aí tem que fazer o motor. Se tiver faltando água, logo o motor esquenta, porque não tem como refrigerar o motor. E se não tiver combustível, também não vai. Então, é três elementos. Se não tiver os três, não funciona. Assim somos nós, somos corpo, alma e espírito. Vamos lá. Então, antes de eu chegar e falar a respeito do porquê as tuas orações, a teu clamor e tal, e não funciona, não dá, não tá, para você não tá funcionando, porque antes disso eu vou contar primeiro do corpo. Nosso corpo ele precisa de um exercício físico, uma caminhada, uma academia, algo parecido, tá? Ou talvez um remédio que o seu sistema de tal insônia, um exemplo, não está funcionando, você está tendo insônia, não está conseguindo dormir, precisa de um remédio. Porque o Senhor Deus deixou a medicina, a justiça e várias outras coisas no mundo para nós, seres humanos. Eu mesmo, quando fico 2 dias sem fazer uma caminhada de 30 minutos no mínimo, após 2 dias a minha cabeça já fica ruim, eu fico ruim de raciocínio. O raciocínio não fica normal, mas não fica tão bom quando eu faço a caminhada. Quando eu faço caminhada, meu raciocínio fica bom, meu corpo fica mais animado, elétrico, fica mais legal, bacana. E muita gente não faz no mínimo, pelo menos uma caminhada. Tem que ser no mínimo, pelo menos 3 vezes por semana. Eu já faço, eu tento fazer todo dia. E a nossa alma? A nossa alma é os nossos sentimentos, tanto pro lado ruim quanto boa. A nossa alma, ela nos alimenta a nossa mente também, né? Porque somos almas, somos um ver vivente. Então a nossa alma que também às vezes a pessoa fica pensando muito o que aconteceu no passado, que causa depressão, porque a depressão é excesso de passado. A ansiedade é excesso de futuro, fica pensando no amanhã. Você tem que viver o hoje, agora. O amanhã pertence a Deus. O passado passou, não tem como resolver, mas não tem como você voltar lá atrás e resolver aquilo que causou esse problema, um golpe, ou algo na infância, ou algo que você montou e não deu certo, ou um casamento que você era feliz e não sabia e você mesmo acabou se destruindo, ou conviveu com pessoas ou entregou seus segredos para pessoas que não deveria e aconteceu tudo errado e várias outras coisas que tem. Então, passou, não tem como resolver, bola para frente, buscar a Deus,
né, orar ou rezar conforme a tua religião, e botar essa alma para pensar em pensamentos positivos, né, dar um up, levantar, não, pensando bem mesmo, vou levantar, chega, vou levantar dessa cama, porque a depressão acaba deixando a gente deprimido, querendo só ficar deitado, dormir. Quanto mais a carne, o corpo dorme, mais ele quer ficar deitado, dormindo. Por isso que se sente cansado. Quem dorme demais, eu, experiência própria, tive isso quando era jovem, quando eu dormia até tarde mesmo, até às 11 horas, eu acordava cansado, porque o corpo fica cansado de tanto dormir, o corpo cansa. Então, são corpo, alma e espírito. E o espírito? O espírito precisa buscar alguma religião, você tem que ter alguma religião. E eu aconselho a religião que tem o Deus Todo-Poderoso, o que criou o céu, a terra, né, e tudo o que neles há. E eu aconselho isso. Todo ser humano tem que ter uma religião para o espírito, que somos espírito, alimentar o nosso espírito, orando, rezando, jejuando, buscando, sabe? Alimentar o nosso espírito. Porque é um paciente mesmo, né? Para quem ainda não sabe, eu tô já como estagiário em psicoterapia cristã. É a mesma coisa de um terapeuta, um psicólogo, só que na área cristã. Por quê? Porque a gente já é a mesma técnica de um psicólogo ou um psicoterapeuta, mas a gente baseado na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é verdadeira. Eu repito, sempre gosto de repetir e falar isso. A palavra de Deus, a Bíblia, ela se renova todos os dias, porque a palavra de Deus, ela é um jornal mais novo que o jornal do dia de amanhã. Tudo que aconteceu está escrito nela. O que está acontecendo hoje no mundo está escrito nela. O que há de acontecer está escrito nela. Vocês podem ver que tudo está conforme está na palavra. E ela foi escrita 2000 anos atrás. Eu não acredito na palavra de Deus, na Bíblia, porque foi escrito por ser humano. Sim, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou na pessoa, no ser humano, para escrever a palavra de Deus. Vou te dar um exemplo. O inimigo, nosso adversário, Satanás, o diabo, que significa caluniador, ele é um espírito também. Ele precisa de um corpo para fazer a obra do mal. Tipo um exemplo, Umbanda, Quimbanda, essas outras religiões africanas, o espírito maligno precisa de um corpo para se incorporar. Um espírito, mais ou menos, um exemplo também, precisa de um corpo para se incorporar. Assim é o Espírito Santo do Senhor. Mas o Espírito Santo do Senhor, para usar uma pessoa, ele não invade. Ele é gentil, ele é educado. Se você buscar, bater, como diz o Senhor Jesus, bater a porta, e a porta que é o coração, e se você abrir, eu entrarei e farei maravilhas em seu ser. Mas o nosso adversário não. Ele já bate o pé na porta, invadindo tudo, que a porta é o coração, e já vai tomando conta de tudo. E se a gente não estiver vigiando, orando, buscando a Deus, ele vai invadir, vai buscar. E aonde que ele vai tocar na gente? Em nossos sentimentos, nossos pontos fracos. Nosso sentimento é o seguinte: como somos corpo, alma, espírito, então a alma ficou bem no meio, o espírito do lado direito, a carne, que é o corpo, do lado esquerdo. Aí o teu espírito, tua área sentimental, que é tua alma, está mais para o lado espiritual ou está mais para o lado carnal? É aí que está a tua oração. Que talvez está orando, mas a tua alma está para o lado carnal. E está ficando grande o áudio. Também o que deve estar acontecendo? Tem que quebrar esse tabu, principalmente o cristão, o evangélico, que psicólogo, psiquiatra, psicanalista,
psicoterapeuta, não é para doido, só para doido não. Deus deixou a medicina para nos tratar do nosso corpo, do nosso ser, das nossas emoções, que é da alma. Então, não desanime, continue orando, buscando. Aconselho buscar um profissional, um psiquiatra não, perdão, um psicólogo, um psicanalista ou um terapeuta, um psicoterapeuta, tá? Eu logo em breve estarei soltando uma agenda, porque o meu dia a dia está muito corrido, muito estudo, graças a Deus, amo estudar, o trabalho também, mas primeiramente dessas duas coisas que eu te falei, trabalho e estudo, eu busco primeiramente a Deus, as coisas do Senhor, para ajudar o próximo. A minha vontade é de ajudar o próximo na área sentimental, espiritual, emocional, em todas as áreas. Então, procura um profissional, tá? Para ele ver, porque um desses profissionais que eu acabei de falar, você vai contar toda a história para ele da tua vida, desde a infância, desde tudo, o que te abate, o que te desanima quando você está no seu ser. Você vai fazer autoescanear e falar de tudo, porque para ele você pode se abrir e falar tudo que ele vai, pelo estudo que tem, porque são 800, pelo menos no meu caso, é 820 horas de estudo, para ser um psicoterapeuta cristão. Aí ele vai ver e diagnosticar se você precisa consultar um psiquiatra. Psiquiatra não é para doido não, minha gente, porque é o único dessas três profissões, com ele é quarto, é o único que pode passar remédio, medicação. Por exemplo, o que eu até falei para uma irmã ontem, que um paciente, inclusive era pastor, que ele falou, aqui eu posso ser eu mesmo, né? Assim, ele falando para o nosso professor. Ele falou que sim, aqui você pode ser você mesmo. Eu sou pastor, eu prego e falo de Deus, aquela maravilha dentro da igreja, uma coisa tão boa, tão gostosa, mas quando eu saio, eu me sinto triste, caído, eu não sinto nada, eu não sei o que está acontecendo comigo. E várias sessões, se não muitas, mas em pouco tempo de sessões, mas de várias conversas, melhor dizendo, ele falou assim, você vai ter que buscar um psicológico. Perdão, meus queridos, um psiquiatra, você vai ter que buscar um psiquiatra, que só ele pode pedir uma bateria de exame para ver como é que está o teu corpo, como é que está o seu sistema, como é que está que tá agindo nos seus sentimentos. Quando fez todos os exames, o que era? Falta de vitamina, PNH, PLH, alguma coisa assim, e mais outras coisas que estavam faltando. Ao longo do tempo que começou a tomar as medicações, pronto, o homem voltou ao normal. Estava vivendo uma feliz, que é uma maravilha. Então, Deus deixou a medicina para nós, seres humanos, principalmente nesse século 21, que é uma das doenças que mais está agravando no ser humano, é o que? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico e etc. Várias outras coisas. Muito importante também é que depois de você orar, jejuar, buscar a Deus, como é que está a sua vida com o próximo? Como é que está a sua língua falando do próximo? Tem isso também. Sobe no monte, jejua, ora, mas depois está falando, eu não gosto daquela pessoa. Passa perto de um mendigo, coitado, faz ele passar de por longe. Ou perto de um cachaceiro. É ser humano, é o próximo. Se não está fazendo os dois mandamentos que Deus pede, que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, como que Deus vai te abençoar se você não está cumprindo? É melhor obedecer do que sacrificar. Pode perguntar para qualquer pastor. Vê aí na Bíblia que você conhece, ou se não conhece, põe no Google, que ele vai te falar.
Melhor obedecer do que sacrificar. Está se sacrificando em jejum, subindo ao monte, mas não está amando ao próximo. Aí fica difícil de Deus operar, fica difícil do Espírito Santo operar. Você mesmo está quebrando. Outra coisa, o perdão também fala na Bíblia que se você não perdoa o próximo, Deus também não perdoa. E o perdão, a falta de perdão, além de deixar você preso naquela coisa X, naquele problema X, você prende a outra pessoa. Quando você libera o perdão, você se liberta e liberta a outra pessoa também. Entendeu? A falta de perdão que o ser humano hoje está tendo, que está causando muitas doenças cancerígenas, vários tipos de doença, porque aquilo vai te corroendo por dentro. A falta de perdão nos corrói por dentro. Aí traz doença X, doença Y, doença tal, câncer. Aquilo vai te autodestruindo. Libere perdão. O Senhor falou que quando você for ofertar, lembrar de algum irmão que você fez algo X, espere, vai primeiro, peça perdão ao teu próximo, ao teu irmão ou irmã, aí você oferta. E oferta não é só com o dinheiro, ofertar é no teu jejum, ofertar de fazer a obra, ofertar de fazer o bem para o próximo, ofertar de fazer as coisas, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por isso, às vezes, tua oração, o teu jejum, subir ao monte, essas coisas, o sacrifício não está dando certo, porque não está havendo obediência, amar a Deus e o próximo como a si mesmo. Ame o próximo, meu irmão. Se você não está amando quem você está vendo, como que você vai amar a Deus, a qual ou quem, o Todo-Poderoso, que a gente não vê? Aí fica difícil. A paz do nosso Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia.